29 de setembro de 2020, 8 horas e 54 minutos. Terceira parte da aula sobre distribuição de competência. Então, vejam só. Tanto o direito tributário quanto o direito financeiro, eles se submetem à legislação concorrente. O que isso quer dizer? Veja bem, gente, o que é o direito financeiro? É o direito que regra a forma com que as pessoas políticas lidam com o seu dinheiro. E o direito tributário é a forma com que as pessoas políticas arrecadam dinheiro, tudo bem? A tributação é a forma que as pessoas políticas têm de arrecadarem dinheiro. E o direito financeiro vai dizer o que essas pessoas políticas vão fazer com esse dinheiro arrecadado. A Constituição Federal, ela vai obrigar que todas as pessoas políticas façam anualmente as suas leis orçamentárias. Então, todo ano a União vai ter que fazer uma lei orçamentária. Na verdade, são 3 leis orçamentárias, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Isso vai ser tema de discussão no 7º semestre. Então, olha só. A União tem que fazer a sua lei orçamentária anual. Os estados têm que fazer a sua lei orçamentária. O Distrito Federal tem que fazer a sua lei orçamentária. E os municípios também. E essas leis orçamentárias têm que respeitar os princípios orçamentários que estão no texto da Constituição. Estão entendendo? Então, a Constituição vem e impõe a obrigação às pessoas políticas de fazerem anualmente leis orçamentárias e estabelece uma série de princípios que deverão ser respeitados por essas pessoas políticas quando elas forem fazer as suas leis orçamentárias. Entenderam isso? Agora, vejam só. Eu tenho a União, eu tenho os estados, 20 e tantos estados, e eu tenho quase 5.000 municípios. Ou 5.000 municípios, são milhares de municípios no Brasil. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Gente, vocês concordam comigo que se cada uma dessa pessoa política elaborar um orçamento público da forma que der na telha do seu legislador, eu vou ter um samba do crioulo doido, porque eu vou ter cada pessoa política fazendo uma lei orçamentária de um jeito? Porque, vejam, as pessoas políticas têm autonomia para elaborarem a sua lei orçamentária da forma que elas quiserem. Elas apenas devem respeito à Constituição. Então, a Constituição vai estabelecer uma série de princípios lá. Ok? Fora esses princípios previstos na Constituição, as pessoas políticas fazem a lei orçamentária da forma que elas quiserem. E aí eu pergunto a vocês, será que vai ficar uma coisa muito divergente? Tipo, cada pessoa política fazendo o orçamento público da forma que achar mais adequado? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que não seria interessante nós termos uma lei que estabelecesse normas de como as pessoas políticas vão fazer o seu orçamento público? Será que não seria interessante nós termos uma lei que, veja bem, são regras de estrutura? Não são leis que impõem o orçamento, são leis que vão dizer como é que o orçamento público deve ser feito. Estão entendendo? Então, olha só, é exatamente isso que se dá quando eu falo de normas gerais. Por quê? Porque, veja bem, lembra lá que está na Constituição, no âmbito, aqui, ó, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Então, vejam só, gente, no âmbito da legislação concorrente, a União, se ela quiser, em nome da República Federativa do Brasil, ela vai editar normas gerais de caráter nacional. Por que são normas gerais de caráter nacional e não são normas gerais de caráter federal? Porque essas normas gerais, elas não dizem respeito somente à União. Elas vão influenciar na esfera jurídica de todas as pessoas políticas. Então, olha só,
Existe a Lei 4.300 e alguma coisa, de 64, se não me engano, que a lei estabelece normas gerais em matéria de direito orçamentário. Então, vejam só, a União, fazendo uso das suas prerrogativas da competência concorrente, editou uma norma geral em matéria de direito orçamentário. O que diz essa norma geral? Ela diz como é que as despesas e as receitas devem ser agrupadas nas leis orçamentárias. Nós temos a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é outra norma geral em matéria de direito financeiro, direito orçamentário, que estipula limites para gastos, estabelece responsabilidade do gestor público quando ele não cumpre as normas de direito orçamentário. Então, vocês vejam que essas normas gerais, elas não obrigam só a União, elas obrigam a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Por isso eu coloquei elas aqui em cima, porque elas ficam entre a Constituição e as leis orçamentárias das pessoas políticas. Então, vejam, todo ano, União, estados, Distrito Federal e municípios vão elaborar leis orçamentárias. Em tese, essas leis orçamentárias devem respeitar a Constituição. Mas como o direito orçamentário está submetido à legislação concorrente, abre-se a possibilidade da União vir, em nome da República Federativa do Brasil, e editar normas gerais. Uma vez feito isso pela União, essas normas gerais vão ter prevalência hierárquica frente a todas as leis orçamentárias de todas as pessoas políticas. Agora, diante da existência das normas gerais em matéria de direito orçamentário, as pessoas políticas devem obedecer não somente à Constituição, mas também às normas gerais. Entenderam? Entendi. Dúvidas? Sem dúvida, professor. Obrigado. Karina? Tá meio nebuloso, professor. Então, eu quero que vocês me perguntem para eu clarear para vocês. Eu queria entender o porquê do concorrentes ainda, entendeu? Esse termo, na verdade. Por que está diferenciando da comum se as normas são gerais, entendeu? Porque é o seguinte, presta atenção. Veja bem, na legislação comum, naquelas competências comuns, né? São competências administrativas, todo mundo pode fazer tudo, entendeu, Karina? Só que todo mundo faz aquilo dentro do seu âmbito de interesse. Então, para cuidar da saúde, o município cuida da saúde no âmbito municipal, o Estado no âmbito regional e a União no âmbito de todo o país. Concorda comigo? Só que, veja, aí não há prevalência de uma atividade sobre a outra. Elas têm que se cooperar, elas têm que se encaixar, entendeu? Então, na verdade, para cuidar da saúde, não é que o município vai atentar contra o Estado. Não, o município vai trabalhar em cooperação com o Estado. Vai para dentro. Cachorro, chato. Entendeu? Então, vejam, no âmbito da saúde, a competência é comum. Então, na verdade, o que se quer é que União, Estados, Distrito Federal e municípios trabalhem de forma integrada para alcançar o fim da saúde, que interessa a todo cidadão. Está me entendendo? Aqui na legislação concorrente é diferente. Porque aqui na legislação concorrente, vejam, cada pessoa política vai ter a sua lei orçamentária, no exemplo que eu estou dando para vocês. Ou seja, as pessoas políticas, elas possuem as competências, elas têm que fazer a lei orçamentária. Só que o problema é que essa lei orçamentária deve respeito somente à Constituição. Então, eu posso ter uma diversidade muito grande de leis orçamentárias, o que dificulta o trabalho de quem vai trabalhar com direito orçamentário. Aí, o que vai acontecer? Abre-se a possibilidade para a União, em nome da República Federativa do Brasil, editar normas gerais. E quando a União vem e edita essa norma geral, o que vai acontecer? Essa norma geral
vai ter uma posição hierárquica superior às leis orçamentárias, inclusive às leis orçamentárias da União. Por quê? Porque, com a entrada em vigor das normas gerais de direito orçamentário, todas as leis orçamentárias, além de respeitar a Constituição, vão ter que respeitar essas normas gerais. Eu vou dar só um exemplo para vocês. As despesas têm que ser agrupadas em despesas correntes e despesa de investimento. Bom, veja, é uma determinação da norma geral. Agora, diante da existência da norma geral, as pessoas políticas têm que respeitá-la. Entendeu, Karina? Pois não. Pode perguntar, você tem que perguntar. Pedro, quem tem dúvida aí, pergunta. Não, professor, pode seguir, que eu acho que eu vou conseguir entender com o curso aí, com a situação. Não adianta eu ficar batendo na mesma... De repente tem uma palavrinha-chave aí que, de repente... Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Diante da existência da norma geral, você acha que a autonomia das pessoas políticas ela fica mais restrita ou ela é alargada? Restrita. Por que restrita? Porque eu tenho normas a seguir, eu não posso fazer o que eu quero. Então, mas você podia fazer o que você queria antes? Não, mas era mais amplo. Então, você entendeu o raciocínio? O raciocínio é esse. Então, olha só, diante da inexistência de normas gerais, a autonomia das pessoas políticas ela é maior. Por quê? Porque elas devem respeitar somente a Constituição. Agora, diante da existência das normas gerais, eu vou restringir a autonomia das pessoas políticas. Direito alemão. Por que eu vou restringir a autonomia das pessoas políticas? Porque agora, além de eu respeitar a Constituição, eu também tenho que respeitar as normas gerais. Que são estabelecidas pela União. São estabelecidas pela União em nome da República Federativa do Brasil. Porque, vejam, essas normas gerais não dizem respeito somente à União, Karina. Dizem respeito a todas as pessoas políticas. Se eu falar que as normas gerais foram impostas pela União, então eu vou dizer que a União é superior às demais, porque ela está se impondo perante as demais. E é por isso que nós vamos dizer que os órgãos da União, em nome da República Federativa do Brasil, ela vem e edita normas gerais. Entendeu? Entendi. Agora, qual é o benefício de eu ter essas normas gerais? Eu vou restringir a autonomia das pessoas políticas. Eu tenho um benefício muito claro. Sabe qual que é, Karina? O sistema vai ter uniformidade. O sistema vai ganhar um padrão. Então, veja, eu posso pegar o orçamento público do município de Manaus, do estado do Rio Grande do Sul, do município de Petrolina, e eu sei que todas as contas vão estar organizadas da mesma forma. Por quê? Porque todas elas respeitam as normas gerais em matéria de direito orçamentário. Então, vocês vejam que a norma geral em matéria de direito orçamentário, apesar dela toler, apesar dela restringir a autonomia das pessoas políticas, ela acaba conferindo uma maior uniformidade ao sistema. E aí não importa qual seja o município dentro do universo de 5 mil municípios, eu sei que a organização da lei orçamentária é aquela. Facilita a fiscalização também, né? Facilita a fiscalização, facilita a atuação dos advogados, facilita a atuação dos procuradores, facilita tudo para todo mundo. Por quê? Tem mais garantia, professor? Muito mais. Tem mais garantia também? Mais garantia, exatamente. Veja, se eu olhar o orçamento do Norte, do Nordeste, da onde quer que seja, eu sei que ele tem que estar organizado daquela forma. Entenderam? Sim. Alguma dúvida, gente? Isso não é fácil de entender, tá, Karina? É super eu estou percebendo. difícil. Eu tenho que explicar isso para vocês, senão vocês não vão entender direito financeiro, direito tributário no 7º semestre, e lá eu tenho que explicar de novo. Tá? Porque é muito difícil de entender esse livro. Vou dar um exemplo no direito tributário, tá? Então, olha só. A Constituição Federal... Vou pegar o exemplo dos impostos patrimoniais.
A Constituição Federal confere competência à União para tributar a propriedade territorial rural, aos estados para tributar a propriedade de veículos automotores e aos municípios a propriedade de imóveis urbanos. Então, veja, se eu sou proprietário de um imóvel rural, eu vou ser tributado pela União. Se eu sou proprietário de um imóvel urbano, eu vou ser tributado pelos municípios. E se eu sou proprietário de um veículo automotor, eu vou ser tributado pelos estados. Tudo bem para vocês? Agora, veja só, qual é o prazo para cobrar esses tributos? Qual é a forma de se cobrar esses tributos? Então, aí vem o Código Tributário Nacional, que é a norma geral em matéria de direito tributário, e fala assim, a União, o Estado, municípios, vocês vão tributar a propriedade. Um vai tributar a propriedade imobiliária rural, o outro vai tributar a propriedade automotiva e o outro vai tributar a propriedade imobiliária urbana. Não tem problema nenhum. Mas o prazo para vocês cobrarem esses tributos é esse. E a forma administrativa que vocês têm para cobrar esses tributos é essa. Estão entendendo, Karina? Então, vejam só. O Código Tributário Nacional ele vai dizer de que forma e quais são os prazos que as pessoas políticas têm para cobrar os tributos. Por que isso? Para dar uniformidade ao sistema. Você já imaginou se cada município cobrasse IPTU de uma forma diferente, de um prazo diferente? Como é que uma empresa que atua em vários municípios ia lidar com a situação? Vocês imaginaram? Mas aí o valor pode variar, né, professor? Não. De acordo com uma... Perfeito. O valor pode variar porque a base de cálculo e a alíquota, quem vai estabelecer são as pessoas políticas. O que não pode variar é a forma de cobrar e o prazo para cobrar. Entendeu? Então, vocês vejam, o Código Tributário Nacional ele vai estabelecer de que forma as pessoas políticas podem cobrar os tributos e quais são os prazos decadenciais e prescricionais para a cobrança desses tributos. Então, vejam, isso o Código faz. O Código não estabelece a alíquota dos tributos nem a base de cálculo. O que o Código faz é estabelecer a forma de cobrança e o prazo para que o sistema ganhe uniformidade. Entenderam? Então, vejam, dentro do âmbito da legislação concorrente, abre-se a possibilidade para que a União, em nome da República Federativa do Brasil, edite normas gerais. E essas normas gerais vão ter uma prevalência hierárquica frente à legislação de todas as pessoas políticas, inclusive frente à legislação da própria União. Com isso, eu estarei restringindo a autonomia das pessoas políticas no âmbito da legislação concorrente, mas eu vou estar ganhando em uniformidade. Tudo bem? Dúvidas? Dúvida, Karina? Estou me referindo a Karina aqui, porque é a única que eu estou vendo aqui, um dos únicos que eu estou vendo aqui que está se manifestando, mas todo mundo pode perguntar, tá? Sem dúvida, professor. Tá? Agora, olha só. O parágrafo primeiro fala assim, ó, presta atenção que isso aqui está em concurso. Tá, ó. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Tudo bem? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, os Estados podem suplementar. Veja bem, os Estados não podem ir contra as normas gerais, mas eles podem suplementar as normas gerais. Ok? Aliás, os municípios também podem fazer isso, tá? Por força do disposto no artigo 30. Quer ver aqui, ó? Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que ele couber. Então, quando eu pego o artigo 24 da Constituição
e fala a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados, também não exclui a competência suplementar dos municípios, por força do artigo 30, inciso 2. Agora é que vem, ó, parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para ter tudo bem. Agora, olha aqui, ó. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Opa, vamos procurar entender isso? Presta atenção. Gente, vocês sabem qual que é o prazo para cobrança de tributo nesse país? De 5 anos. Por que o prazo é de 5 anos? Porque o Código Tributário Nacional fala isso. E o Código Tributário Nacional é a norma geral. Então, seja para cobrar o IPTU, o IPVA ou o ITBI, o ITR, o prazo de cobrança é de 5 anos. É um prazo só. Por quê? Está na norma geral. Agora, se nós não tivéssemos essa norma geral, você concorda que cada pessoa política poderia estabelecer um prazo para a cobrança do seu tributo? Concorda ou não? Concorda comigo? Sim, professor. Concorda comigo, Carlinhos? Então, vamos estabelecer. Vamos imaginar que não há Código Tributário Nacional. Estabelece um prazo de cobrança de 5 anos para os tributos. E veio o Estado de São Paulo e estabeleceu um prazo de 10 anos. Ok? O que acontece com essa lei paulista, que estabelece o prazo de 10 anos para a cobrança do PVA, quando entrar em vigor o Código Tributário Nacional, que fala que o prazo é de 5 anos? Concordo que é um conflito entre a norma geral e a lei estadual? Concorda comigo ou não? Sim. O que acontece com a lei estadual? Ela vai prescrever, né, professor? Dependendo Não, da... a eficácia é suspensa. Veja, Sim. a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, presta bastante atenção nisso, hein, gente? Então, olha só. Professor, o senhor pode repetir essa última palavra que você falou aí? Suspensão da eficácia? Isso, por favor. O Pedro, qual a diferença entre revogar e suspender a eficácia? Suspender, suspender é você tirar de circulação. E revogar, acho que é tirar, né? Fala assim, tirar é... Tirar do sistema, ok? Isso, Revogar é tirar do sistema. sim. Suspender a eficácia é manter a norma do sistema, mas falar que a partir de agora ela não produz mais efeito, certo? Tá, entendi. Então, olha só. A lei paulista, que estabelece um prazo de 10 anos para cobrar o tributo, ela está em vigor. Quando entra em vigor a lei nacional, a norma geral, fala que o prazo a partir de agora será de 5 anos. Então, a lei paulista, veja, ela não vai ser revogada pela norma geral, mas ela vai ficar com a sua eficácia suspensa. Estão entendendo? Entenderam, gente? Sim. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se um dia a norma geral for revogada, a lei paulista volta a ter eficácia. Entenderam? Professor, então a lei estadual, ela continua, por exemplo, ela continua existindo. Ela continua existindo. Só que Porém, ela não tem validade. não, ela não tem eficácia. Uhum. Ela não produz efeitos, entendeu? Produz efeito. Por quê? Porque a lei nacional suspendeu os efeitos da eficácia dela. Agora, se eu revogar a lei nacional, aí ela volta a ter eficácia. Porque se ela tivesse sido revogada pela lei nacional,
aí ela não voltaria a ter eficácia nunca, concorda comigo? Se a lei nacional revogasse a lei estadual, se eu revogar essa lei que revoga ela não volta a ter eficácia. Mas agora ela vai voltar a ter eficácia. Por quê? Porque ela estava apenas com eficácia suspensa. Ela não havia sido revogada. Entendeu? A mesma coisa vai acontecer com a medida provisória. Vou explicar para você. Entendeu, Karina? Está com uma cara de desesperada? Tudo bem? Então, olha só. No âmbito da legislação concorrente, a União possui poderes para, em nome da República Federativa do Brasil, editar normas gerais que terão prevalência sobre a legislação das demais pessoas políticas. São chamadas de leis nacionais, porque elas vão influenciar na esfera política das demais pessoas. Ok? E devem ser respeitadas por todos. Eu restringo a competência das pessoas políticas, mas, por outro lado, eu confiro uniformidade ao sistema. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo, professor, tudo certo. Eu sugiro a vocês que assistam de novo a aula, tá? Vou colocar no canal lá. E preste atenção. Essa questão da legislação corrente é uma questão difícil, tá? É muito difícil vocês entenderem. É difícil entender primeiro. Tá bom? Dúvidas? Tudo certo, não tem dúvida não. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Até logo. Esse material você vai disponibilizar novamente, né, professor? Vou mandar aqui para o Ian, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado pela aula, professor. Obrigado. Tem alguém aqui que não respondeu chamada ainda. O Alan não está aí, né? A Amanda está aí? Também não. Vou parar a gravação.